Posso ler. Ótimo, para Mila, Namaskar, querida. Então, Namaskar, eu vou passando aqui para você na tela, tá? Se você tiver em tá mãos, bom. também pode ler do seu. Coluna vertebral. A coluna vertebral, o eixo do corpo, é composta por uma série de vértebras independentes, separadas por discos. A coluna suporta o peso do corpo, possibilitando diversas posturas. Ficar em pé, inclinar-se para frente, para trás, para os lados ou contorcer-se. Em cada vértebra há um orifício através do qual passa a medula espinhal, um prolongamento da substância que constitui o cérebro. De cada vértebra da espinha dorsal saem nervos que controlam as funções sensoriais e motoras de todo o corpo. O corpo humano pode se colocar em diversas posições, mas há três que são básicas: em pé, sentado e deitado. Em cada uma dessas posições, a coluna tem um papel fundamental para o equilíbrio do corpo. Os físicos professam que, para manter o corpo equilibrado, o eixo de gravidade deve se situar entre os pés ligeiramente separados. Se o indivíduo se mantiver nessa posição normal, de equilíbrio físico, o esforço dos músculos ligados às vértebras será mínimo e o peso do corpo será distribuído igualmente pelas 32 vértebras da coluna vertebral. Tem uma notinha ali embaixo, né, que fala exceto as funções da Ah, cabeça é e de alguns órgãos especiais que são governados pelo nervo vago. Quando eu estava falando lá dos nervos, é, das funções sensoriais e motoras, né? isso, perfeito. Vamos passar, muito bom. Se tu quiser continuar, deixa eu ver aqui se a gente entra em outro item. Se tu quiser continuar para terminar, tá? Para nós tá ótimo, a leitura tá ótima. A posição que esteja, conforme a posição que estejamos de pé, sentado ou deitado, não só mantém o, não foi aí? Não, eu acho, peraí, eu passei de página, né? Deixa eu ver aqui. Ó. A gente terminou essa página aqui, 31, as 32 vértebras da coluna, e aí passa para cá, ó. Mas, vê se essa é a 32, não, essa é a 33. Pulou uma. aqui, ó. Aqui tu não consegue ver aqui, ó, essa aqui? Tu tá vendo na Ah, tela? agora que eu vi que eu tinha ampliado, desculpa. Ah, tá. Aham. Isso. Então vamos. Uhum. Mas quando a pessoa se inclina, o centro de gravidade do corpo se desloca para a frente, em vez de continuar entre os pés. Como resultado, perde-se o equilíbrio estático do corpo, tornando necessário um esforço corretivo para manter a postura. Esse ajuste é realizado pelos músculos paravertebrais situados ao redor da coluna, os quais, quando estão muito tensos, causam a incômoda dor nas costas. Algumas pessoas afirmam que os seres humanos pagam com uma inevitável dor de costas pelo privilégio de serem as únicas criaturas da Terra a viver na posição ereta. Essa afirmação está completamente incorreta. Ao contrário, podemos afirmar e suas dores lombares, os seres humanos pagam por sua recusa em se colocar na posição ereta perfeita, conforme os desígnios da mãe natureza, preferindo viver e andar como macacos, como corvo projetado para a frente. Aparentemente, o repouso na cama deveria aliviar a fadiga dos músculos nas costas. Mas quando se observa a forma como as pessoas geralmente repousam e dormem, ou seja, literalmente esparramados na cama ou encolhidas como um feto, pode-se facilmente compreender por que, depois de acordar, as costas estão tão doloridas quanto antes, se não em pior estado. Desse modo, para conseguir descanso e relaxamento verdadeiro durante o sono, devemos deitar de costas ou dormir sobre o lado direito do corpo, com as costas retas. Essa última posição não só relaxa inteiramente os músculos e o sistema nervoso, como também produz benefícios energéticos para o corpo. Ver, manter a narina
esquerda fluente, página 72, tornando, então, a mente tranquila e possibilitando um sono reparador. O correto alinhamento da coluna vertebral. Ai, meu Deus, perdi o. Aham. Em qualquer, deixa eu ver. Em Não, ele qualquer. sumiu Ah, aqui. sumiu aí? É, eu fui pôr ele para o lado Ele sumiu. e ele sumiu. Acho que, de repente, outra pessoa pode ler, então. Eu posso continuar e depois outra pessoa pode pegar o outro trechinho, não tem problema. Obrigada, querida. O correto Ah, eu alinhamento. achei. Achou? Então tá. Achei. Aqui, ó. Aham. Vamos ver aqui. Bem Ah, embaixo aqui, ó. O correto alinhamento, tu tá valendo. E daí vai para outra aqui do lado. é porque o comecinho aqui, para mim, ele está encoberto. Tá, Então, não mas vai dar. eu vou. Então, aqui, o correto alinhamento da coluna vertebral em qualquer. Agora sim eu vou descobrir aqui, ó, em qualquer posição que estejamos. Aí continua aqui, ó. De De pé pé. sentado ou deitado, Uhum. não só mantém o equilíbrio físico e descansa os músculos vertebrais, como também permite a respiração correta, a livre expansão do tórax e o funcionamento harmônico do sistema nervoso. Quando os nervos ficam comprimidos devido a uma posição inadequada da coluna vertebral, muitas dores e doenças se manifestam. Além disso, a coluna ereta proporciona vários benefícios psíquicos. Acho que alguém pode ler agora, que está me falhando a voz. Tá. Há uma relação muito estreita entre o equilíbrio do corpo e da mente. É difícil uma pessoa com o corpo desequilibrado manter o equilíbrio mental. Pessoas deprimidas normalmente vivem e andam com as costas e os ombros encurvados. Como estão constantemente com o corpo projetado para frente, os músculos paravertebrais sentem dores e tensões crônicas. Essa dor crônica, por sua vez, propicia a depressão mental, desencadeando um ciclo vicioso de doenças psicossomáticas. Como disse o Dr. Steven Brennan, famoso pesquisador dos benefícios dos asanas, observem as estátuas de faraós e sacerdotes egípcios. Observem as esculturas de assírios, babilônios e gregos. Olhem a postura dos imperadores hindus e suas divindades. Verifiquem suas posturas eretas e perfeitas, suas colunas vertebrais retas como uma barra de ferro. Nossos ancestrais conheciam melhor do que nós a importância da correta postura da coluna como uma expressão primordial da dignidade humana. Então, antes de passar para o próximo item, só ressaltar, né? Vários argumentos aqui que a autora, né, que é a Susan Andrews, a Didiana da Mitra, traz para nos falar da importância de cuidarmos da posição da coluna, né, tanto quando estamos de pé, né, e aí buscarmos, né, fazer a prática da postura da montanha, né, de Tadasana, distribuir o peso sobre os dois pés e sobre a parte da frente, a parte de trás dos pés, acomodar bem a bacia, né? Muitas de nós mulheres, especialmente, temos hiperlordose, né? Tentar acomodar bem a bacia para que o peso não fique desarmonizado, né? E com isso a coluna tem que, né, os músculos paravertebrais têm que fazer esse esforço para manter a própria coisa, né, a própria cervical, enfim, toda a acomodação da coluna, né, que vem desde a raiz aqui da cabeça até o cóccix, né, para que a gente possa se alinhar. Mas não, ela falou não só da importância desse alinhamento, dessa organização na postura de pé, né, falou também na hora de dormir, por exemplo, ou dormirmos com a barriga para cima, né, de costas, como a gente fala em Shavasana, né, a postura do lado do relaxamento, ou para o lado direito. E depois a gente vai ler o porquê do lado direito, né? A ideia de liberar a narina esquerda para a gente poder relaxar mais, tá? Mas então estarmos atentos a esses detalhes, né? Não só pelo benefício físico disso, evitar as possíveis dores que possamos vir a ter, como a Lila cita, dor lombar, né? Como também as questões psíquicas decorrentes, já que mente e corpo estão relacionados, né? Vamos passar adiante, depois a gente pode comentar um pouco mais. Quem pode ler esse outro trechinho aqui? A postura e os ligamentos. Eu posso ler, Didi. Ótimo, Fabi. A postura e os ligamentos. As crianças
se curvam com muita naturalidade, o que lhes permite assumir uma grande variedade de posições, mas sua flexibilidade diminui na medida em que o corpo se desenvolve. Normalmente, uma pessoa de mais de 30 anos não consegue tocar o chão com a ponta dos dedos e, ao mesmo tempo, manter os joelhos esticados. Por quê? A razão para essa obstrução de movimentos corporais é o encurtamento progressivo de ligamentos e tendões. Ligamentos são tecidos fibrosos que têm a função de interligar os ossos, as cartilagens e outras estruturas. Os tendões interligam os músculos aos ossos. Na medida em que a pessoa envelhece, a coluna se enrijece, porque os ligamentos se tornam mais tesos. E como os ligamentos são estruturas interligadas, se houver retenção de movimento numa determinada região, toda a mobilidade do corpo será afetada. A causa de atrofia em ligamentos e tendões é a postura e o equilíbrio incorreto. A coluna vertebral possui 4 curvaturas, que proporcionam elasticidade suficiente para a pessoa andar e saltar. Uma postura incorreta pode acentuar essas curvaturas. Por exemplo, as pessoas que permanecem sentadas por muito tempo, estudantes, trabalhadores de escritórios, etc., projetam o pescoço e a cabeça para frente. Essa postura incorreta provoca a atrofia do ligamento e torna a coluna vertebral arqueada. Esses ligamentos e tendões tesos e atrofiados comprimem os nervos e acarretam irritação, causando fortes dores de cabeça, dores nos ombros e na cervical. Fabi, tu pode continuar um pouquinho mais? Aqui os asanas para a coluna? Tá. Posso sim. Asanas para a coluna. Cada asana exercita a coluna, alongando, torcendo e tensionando-a de várias formas. Todos esses movimentos previnem e corrigem a postura incorreta da pessoa, seja em pé, sentada ou deitada. Se você observar um verdadeiro praticante de yoga, logo perceberá a maneira ágil e elegante com que ele se senta, fica em pé ou se locomove. Prezado leitor, como você está sentada neste momento? Os yogis que há muito tempo compreenderam a importância de uma coluna saudável para a vida humana, projetaram vários asanas voltados especificamente para manter a curvatura correta da coluna, como a postura do peixe, a torção da coluna, a postura do peixe, da torção da coluna e da cobra. Páginas 79, 80 e 85, respectivamente. A postura da cabeça no joelho, página 82. Alonga a coluna ao seu máximo, ou seja, 20% acima do normal. Essas posições também alongam os ligamentos e os tendões que envolvem a coluna vertebral, aliviando a desconfortável dor resultante da compressão dos nervos. E alongando-se os músculos da coluna, sua curvatura mantém-se correta. Dessa forma, os asanas restituem a flexibilidade que tínhamos na infância e previnem o doloroso enrijecimento resultante do envelhecimento. Muito bom, obrigada, querida. Então, um pequeno comentário, né, pessoal? Primeiro, a coluna é realmente central para a nossa saúde física, para a nossa saúde psíquica, como a autora estava falando, mas fundamental, algo que ela não trouxe, a coluna é fundamental também para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Já que a gente conseguir, por exemplo, sentar para meditar com a coluna alinhada,
vai permitir, vai possibilitar que a gente possa ter a ascensão da energia básica, né, que a gente chama de Kundalini, pelo canal energético que está vinculado, que está interligado, localizado de forma vinculada à nossa coluna vertebral. Por isso que a gente sempre fala, quando a gente vai orientar alguém para meditar, né? Sente, alinha sua coluna, né? E, portanto, os asanas têm não só os benefícios que ela está falando aí, que ela está trazendo, mas também esse benefício de nos ajudar a sentar confortavelmente. Né? Muito se fala no yoga, inclusive, pelo menos na nossa tradição, né, da Andamarga, que a prática de asanas ela tem como principal objetivo ajudar a que possamos meditar mais adequadamente. Né? Seja porque, claro, vai acalmar nossa mente, vai nos libertar de padrões mentais, padrões emocionais, padrões comportamentais que nos disturbam, nos prejudicam no momento de tentarmos nos concentrar, mas também os asanas vão nos ajudar a que a gente possa se sentar o mais adequadamente possível, né? Aqui falando mais especificamente no que se refere à coluna, tá bom? E claro, né, a gente sempre fala também, nós todos vamos envelhecer, né? Alguns, né, vão ter a possibilidade, né, de estarmos chegando a uma idade mais avançada, de estarmos envelhecendo com a ajuda de ferramentas como essas do yoga para ajudar que a gente possa, né, estarmos melhores, vivermos melhores, né, muito tempo aí pela frente, tá bom? Vamos ler mais um pouquinho? Então, vamos começar pelo menos aqui o capítulo 6. Quem que pode ler? Eu posso ler, Didi. Oba, obrigada. Articulações. Todos os ossos do corpo humano estão conectados uns aos outros por articulações, que trabalham, em sua maioria, como juntas de esfera. As articulações sofrem grande desgaste em virtude do duplo e constante trabalho que muitas delas exercem. Atuam como junta mecânica entre dois ossos contíguos e suportar o peso do corpo. Imaginem o peso que as articulações dos membros inferiores de uma pessoa obesa suportam por toda a sua vida. A situação ainda se agrava quando se tem um estilo de vida incorreto e inconsequente, causando danos adicionais às articulações, falta de exercícios físicos e depósitos de toxinas do processamento digestivo, como o ácido úrico e resíduos de cálcio, geralmente provenientes da carne, que tendem a enferrujá-las antes do tempo e fazem com que as pessoas se sin- que a pessoa se sinta e pareça, de fato, prematuramente idosa. Essa ferrugem das articulações, chamada de osteoartrite, causa a destruição progressiva do tecido cartilaginoso, que encobre as extremidades ósseas. À medida que a cartilagem se desintegra, as extremidades ósseas entram em contato e, desprotegidas do tecido cartilaginoso, se unem gradativamente até que a articulação desaparece. Se a artrite, como frequentemente ocorre, destruir a articulação do joelho ou da articulação ou a articulação da bacia, um dia o indivíduo findará numa cadeira de rodas ou confinado na cama, duramente imobilizado. Tem uma nota 12 ali. No início, os participantes podem de fato ouvir estalos durante as posturas, e isso normalmente é o rompimento de resíduos de cálcio nas articulações, ou pode ser também o movimento de ligamentos sobre os ossos. As asanas, as asanas lubrificam e exercitam as articulações, dissolvendo a ferrugem e restabelecendo seus movimentos livres e naturais.
Os iniciantes, na prática de yoga sentem que as articulações se tornam cada vez mais ágeis com a prática regular dos asanas, até seus corpos ficarem novamente flexíveis e ágeis como o corpo de uma criança. Muito bom, Fábio. Eu acho que agora que me dei por conta, eu acho que a nota 12 não está aqui, né? Não tá aí, Ela deve estar é lá o no fim do asterisco da livro. nota. É, mas não tem problema. Mas eu quero acrescentar algo também, né? A metodologia de prática do Tantra, por exemplo, né? Que é o principal nosso objeto aqui, já que esse livro fala dessa metodologia, implica em a gente, na maior parte das posturas, reter, né? Pausar, né? Por exemplo, subir numa Bhujangasana, levei o tronco, segurar o ar cheio de os pulmões cheios de ar. Né? Em outras posturas, pelo contrário, né? A gente fica sem ar. O tempo que a gente fica com ar e sem ar é idealmente 8 segundos. E por que 8 segundos? Bom, porque esse é o tempo mínimo suficiente para exatamente provocar o efeito de regeneração dos ossos, das articulações. Então, a prática dos asanas, também por conta desse detalhe respiratório, é benéfico às articulações, que é o que a gente está falando agora, né? E nós sabemos também, especialmente nós mulheres, acho que hoje nós estamos só entre mulheres, o quanto a idade, né, chega e a gente vai sofrendo muito com as articulações, vai sofrendo muito desses aspectos aqui que ela acabou de citar, né, esse próprio desgaste, né, daquele líquido que fica entre os ossos, né, e assim os ossos entram em contato e as dores vêm, inevitavelmente, né. Pessoal, para a gente não se estender, abrir para comentários. E aí, dúvidas, comentários? Eu posso fechar aqui? E a gente se olha e troca um pouquinho quem quiser trazer alguma coisa. Eu acho que o texto, né, ele é muito claro, né? Até dificulta às vezes a gente ter dúvidas, né? Pode ser que a gente tenha algo a mais, pode ser que a gente tenha alguma questão extra, mas o texto é muito claro e ela está abordando vários aspectos que são beneficiados a partir da simples prática dos asanas de uma forma regular, né? Inclusive dizer para vocês que eu acho que todo mundo aqui recebeu, quem está em algum dos grupos ali de iniciadas, né? O videozinho curtinho de 2 asanas para prática regular, tá bom? A Mira, quer falar, Mira? Que bom, fala aí com a gente. Namaskar, de Namaskar, amado. Namaskar, querida. Saudades, tudo bem? Tudo, também saudade. Enquanto as meninas falavam, você também, fiquei lembrando da minha gravidez. A minha primeira bebê pesou 5 quilos e eu meço 1,60, né? E aí eu lembro que a minha coluna ficou bastante machucadinha. Se não fosse a prática de asanas, os exercícios, essa busca por melhorar essa qualidade de vida, esse bem viver, eu acho que eu teria tido um parto muito complicado. Mas graças a Deus deu tudo certo, assim, mas eu fiquei bem preocupadinha, assim, sabe? E, e a outra questão foi de Baba trazer a dança Kaushik, porque a gente flexiona, ficamos de pé e a gente flexiona para frente, flexiona para os lados, vai atrás, retoma de novo o eixo. E quando a gente está praticando, a gente esquece de tudo, né? No momento, está entregue, está na ideação, mas depois alguns meditantes, alguns alunos reclamam de dores, e aí a gente sempre fala assim com muito carinho, muito amor, e até para a gente mesmo, né? Se acolhendo, conversando, tá tudo bem, vai melhorar, conforme a prática, tudo vai melhorar. Mas a gente sente um pouco, né? Falando dessa questão da coluna, e o quanto também quando essa importância de reter a respiração nas asanas, o quanto os hormônios são segregados, né? Então é liberado, é como se fosse uma avalanche de substância no corpo, né? Dependendo da asana que a gente está fazendo. Lembrei desses pontos. Obrigada. Namaskar. Obrigada. Namaskar. Muito bom, querida, muito bom. A gente vai ver mais adiante de Kaushik, né?
Acredito que apareça no livro, agora eu não lembro, mas deve ter, sim, tem todos os asanas, tem de Kaushik também. Alguém mais quer comentar? Também tenho depoimento para dar sobre a coluna, mas queria ouvir vocês primeiro. Quem também precisar sair, né? A gente já chegou no final do nosso tempo, fiquem à vontade, tá, gente? A gente nunca quer amarrar vocês também. Posso dar o meu depoimento, então, bem breve. Quando eu era adolescente, já fazem alguns bons anos, eu era viciada em vôlei, gente, viciada em vôlei. Eu sonhava com vôlei, eu jogava muito assim. E eu acho que eu acabei me machucando, não só pelo vôlei, mas hoje em dia, depois de eu ter feito um exame na minha coluna, o médico acha que eu nasci, né, com um probleminha. Eu tenho uma das vértebras, ela está deslocada para fora, para trás. Então, assim, minha coluna não é alinhadinha, tem uma vértebra, um ossinho que é para fora. Até se eu passo a mão, eu sinto aquele ossinho ali. E aí, mas claro, eu era jovem, meu corpo, né, devia estar ali, tudo dá certo, né, quando a gente está jovem. Só que, claro, eu acabei forçando com o vôlei, e aí eu tive uma lesão, assim, uma dor muito grande de não conseguir caminhar, né? Ou no máximo caminhava, mas não podia descer a escada, não podia subir a escada. Eu ia para o colégio e ficava sentada, eu ficava de pé, não conseguia sentar, fiquei muito tempo nisso. E aí o médico disse, ó, ou a gente faz cirurgia, né? Mas o ideal seria você conseguir fortalecer a musculatura do abdômen, a musculatura toda para proteger a sua coluna de toda forma para que esse osso ali, né, na época eu não entendi o que ele falou exatamente. Hoje em dia, eu vendo o exame, eu entendo que ele devia estar dizendo para proteger, porque aquele ossinho ali não avançasse mais. Ele já está fora do lugar, que ele não avançasse mais, né? E mesmo proteger para que aquela cartilagem entre ali as vértebras pudesse permanecer bem hidratada. E eu comecei a fazer academia, mas nunca gostei, né? Consegui escapar da cirurgia, aí acabei descobrindo Pilates, foi legal. Mas quando eu comecei a praticar yoga, nada mais aconteceu, nunca mais tive dor, nunca mais tive nada, gente. Lá de vez em quando o que acontece, eu vejo, né? Hoje em dia a gente fica muito tempo no computador, no celular, né? Trabalhando. Se eu fico muito tempo assim, começa a me doer um pouquinho a cervical. Mas ali naquele ossinho, eu tive duas outras crises, uma grande, e outra bem pequenininha, mas assim a minha vida é normal quase 100% do tempo. Só de vez em quando se eu vejo que eu abuso, né? Teve uma época que eu estava fazendo um cauchique de uma forma que não se faz. Eu estava indo muito para trás, sabe? Ah, porque eu sou flexível, eu me esquecia que tinha esse problema, né? E aí eu senti que acho que uma vez assim, eu senti, ah, tu tá indo demais para trás e de ter feito. Deu uma crisezinha de dor ali. Aquele ossinho meio que avançou, né? Sei eu. Mas o fato é que realmente a gente consegue manter uma saúde, mesmo num estado inicial de anormalidade, como é o meu. Um estado inicial de doença, vamos dizer assim, né? Então eu consegui recuperar um estado, né, de ter vida normal mesmo tendo uma lesão, né, que é grave, assim, né, porque é uma vértebra fora do lugar, assim, então não é nada legal. Né? Eu realmente era para estar com muitos problemas, porque imagina, era 17, 18, 16 anos que eu tive essa primeira grande lesão, e eu consegui viver até há pouco tempo sem ter nada. Esses tempos que eu tive alguma coisinha, claro, né, como a gente disse, agora o corpo vai ficando um pouco mais frágil, tem que estar cuidando para também estar bem alimentada para essa cartilagem permanecer ali bem hidratadinha, né? Vários aspectos, mas o fato é que realmente a prática dos asanas regular é incrível, né? Incrível para a coluna também. Tudo certo? Ai, tem um gatinho maravilhoso ali com a Pramila. Que lindeza. Certo, gente? Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu achei que alguém ia falar antes e eu falei, não? Tudo bem? Tá, gente, um prazer estar com vocês. Nos encontramos na próxima semana. A Didi Xeriek vai estar com vocês muito provavelmente. Quero ver se eu chego junto também para estudar. Namaskar. Obrigada, viu? Gratidão. Obrigada, Fico querida. feliz de ter conseguido chegar. Que bom, que bom. Sempre que puder, chega a hora que der, tá? Às vezes a gente não chega no início, chega a hora que der. Tá ótimo. Namaskar, até Boa mais. Bom noite, descanso, gente. Beijo. para você também. Namaskar.